Thiago Heleno, de saída do Furacão, retornando ao Timão. Já clica no botão inscrever-se e fique muito bem informado, porque no vídeo de hoje eu vou revelar para você a conversa que eu tive com o empresário do jogador e realmente existe chance do ídolo do Atlético deixar o clube e partir para o Corinthians mais uma vez? Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje, acreditem se quiser, vamos falar sobre Thiago Heleno, ídolo do Furacão, deixando o clube e retornando ao Corinthians. Pouca gente vai lembrar, mas o Thiago Heleno já teve uma passagem pelo clube, revelado pelo Cruzeiro, depois passou pelo Corinthians, aí pelo Palmeiras, aí Figueirense, E aí a carreira dele muito bem consolidada até chegar ao Atlético, se transformar em ídolo, tricampeão estadual, campeão de Copa do Brasil, bicampeão de Sul-Americana, primeiro título internacional do estado do Paraná. Ele foi o grande protagonista nas cobranças de pênaltis, batendo o último, dando o título para o Atlético, aquela história toda. Gente, essa história é real e eu tô aqui, obviamente, para dar o devido crédito à grande Monique Vilela, que trouxe a informação da sondagem do Corinthians em cima do Thiago Heleno. E eu vou explicar porque eu conversei com o empresário do jogador, que foi muito transparente e esmiuçou um pouquinho sobre essa situação. E aí, o jogador tem contrato até quando? Houve uma conversa? Há uma possibilidade? Pode assinar pré-contrato? Já pode deixar o clube imediatamente e retornar ao Corinthians? Eu vou explicar. Antes disso, já se inscreve, likezinho, compartilha com os amigos aí nos grupos de Zap e, claro, KTO.com. Quer ganhar dinheiro, meu amigo? Então faz o seguinte, ó. Você clica em KTO.com, clica no botão registre-se, você coloca os seus dados, coisa de 30 segundos, e aí, ó, cupom promocional KP20. Quando aparecer, você escreve KP20, tudo junto, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito no melhor site de entretenimento do Brasil. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Gente, eu vou ser o mais breve possível para trazer o conteúdo, a informação que você precisa. A Monique Vilela, nesse final de semana, trouxe a informação que o Thiago Heleno poderia sair do Atlético e poderia chegar ao Corinthians mais uma vez. Por quê? Porque o Corinthians fez uma sondagem? Porque o Timão está interessado na contratação do atleta? Mais ou menos. O Antônio Oliveira, gente, vou deixar bem claro um bastidor, eu estive esse meio de semana 3 vezes no CT do Corinthians, trabalhando, acompanhando, entrevista coletiva, a apresentação do Coronado, eu estive lá. E você percebe que o clima é diferente, a vibe é outra. E o trabalho do Antônio Oliveira, que não teve uma continuidade, uma longevidade dentro do Atlético, porque era aquele período de pandemia, o jogador, sabe, se lesionando, contraindo doença, não tendo continuidade. Então foi um período muito conturbado, não só no Atlético, mas em todos os clubes do Brasil. E o Antônio Oliveira acabou trabalhando no Atlético Paranaense naquele período conturbado da pandemia da Covid-19. Ok. O trabalho do Antônio Oliveira, por mais que seja a curto prazo dentro do Corinthians, é um trabalho que é diferente, porta aberta para conversar com os jogadores, para poder agregar, para poder entender, conhecer. E o Augusto Melo Presente, conversei com ele recentemente, falou 1000 maravilhas sobre o Antônio Oliveira, que é um trabalho que, por mais que seja a curto prazo, por enquanto, é um trabalho muito transparente. E o Antônio Oliveira procurou a diretoria do Corinthians e questionou, olha, pensando na continuidade da temporada, que nós teremos aí muitas competições a serem disputadas, seria interessante contar com jogadores experientes também. O Augusto Melo conversou comigo lá atrás, quando era candidato ainda, e falou que a nova metodologia, caso ele fosse eleito, era de não contratar jogadores acima dos 30 anos. Mas desde que ele assumiu, e eu conversei com ele também recentemente, o mercado mudou e ele percebeu isso quando assumiu. O bom e barato, o jovem barato não existe mais. Então ele teve que recorrer sim, por exemplo, ao Pedro Henrique, que chegou recentemente, um bom jogador, vem agregando, atleta que veio do Internacional, mais 33 anos aí aproximadamente, se eu não estou equivocado. Então, gente, o Thiago Heleno, essa história, obviamente, pela informação do Monique, que é muito bem informada, é verídica, é real. E eu conversando com o empresário do jogador, o Giba Brasil, ele me deixou bem claro o seguinte, abre aspas, o Thiago não sai do Atlético só se o Atlético não quiser renovar. Thiago Heleno tem contrato com o Furacão até o fim de 2024. Então, no meio do ano, já desse ano, no meio do ano, abrindo o segundo semestre,
ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e, obviamente, ao término do vínculo, sair de graça. E aí poderia chegar o Corinthians, já com seus 36 anos, para a próxima temporada, de graça. Com salário, obviamente, reduzido, nos padrões que o Corinthians pode pagar e etc e tal. Até lá, a gente não sabe, evidentemente, se o trabalho do Antônio Oliveira vai dar certo, a gente não sabe se ele vai ter uma continuidade, aquela história toda. Mas nós vamos renovar se Deus quiser. Aí eu conversando, passei algumas coisinhas, aí ele deixou bem claro que vai renovar e que dia 14 estará em Curitiba. Então, atenção, dia 14 de março, segundo o empresário do Thiago Heleno, ele estará em Curitiba, vai sentar com a diretoria do Atlético e eles vão discutir sobre a possibilidade da renovação do vínculo do jogador por mais uma temporada. Então a ideia seria estender o vínculo de Thiago Heleno até o fim de 2025. Para quê? Primeiro, para que o jogador não saia de graça no final do ano. Ah, mas ele não vem jogando bem. Ah, mas já libera. Ah, mas tenta vender aí por um valor. Ah, mas tenta emprestar. O Atlético não vai emprestar. Tá, isso aí já é informação. O Atlético não vai emprestar. Eu sei que talvez você, torcedor do Atlético, esteja esperando o Thiago Heleno o mesmo que ele já entregou quando ele chegou ao clube, sendo não só líder dentro e fora de campo, mas principalmente um líder técnico. E isso a gente não pode mais cobrar do Thiago Heleno porque ele não consegue entregar fisicamente. Ele precisa de um planejamento de quarta e domingo não dá mais para jogar. Então o planejamento necessário para que ele possa, pelo menos quando jogar, nos poucos jogos e importantes jogos que ele entrar, que ele possa pelo menos corresponder fisicamente, coisa que a gente sabe que por mais que ele seja um atleta que se cuide dentro e fora de campo, ele não consegue mais. Então a informação é essa. De fato, o Antônio Oliveira, interessado no Thiago Heleno, conversou com a diretoria que deu uma sondada na possibilidade de entender se o Atlético toparia emprestar, fazer alguma coisa. Isso não vai acontecer. Dia 14 de março, o staff do Thiago Heleno vai se reunir com a diretoria do Furacão na tentativa de renovar por mais um ano. Então a gente vai entender também os próximos passos já no mês que vem, se a diretoria do Furacão pensa ainda mais de forma longeva para estender o vínculo de Thiago Heleno, ídolo, um respeito enorme, uma idolatria que o torcedor tem com esse jogador pelos serviços prestados, isso aí de forma indiscutível, mas vamos entender se o Atlético ele renova porque ele entende que o jogador pode entregar alguma coisa ainda, ou se talvez vai liberar o jogador de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do mundo. É momento de aguardar. Hoje, Thiago Heleno não sai do Furacão. Não há interesse da diretoria perder esse atleta no ano do centenário em 2024, ainda mais para um rival que vai disputar Sul-Americana, assim como o Furacão, e principalmente o Atlético ainda tem um tempo de vínculo com o jogador, não tem pressa para renovar, por mais que o jogador no meio do ano possa assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil. Então, de fato, o Corinthians sondou, porque o Antônio Oliveira quis, o Atlético não vai abrir negociação, não vai emprestar, não quer se desfazer do jogador e já no mês que vem vai se reunir com o empresário do atleta para que eles possam colocar na mesa a possibilidade da renovação de mais um ano. Já pensou? Faço uma pergunta para você. Você, torcedor do Atlético, abriria a mão do Thiago Heleno para que ele voltasse ao Corinthians? E você, torcedor do Timão, aos 35 anos, gostaria de contar com o Thiago Heleno de volta ao clube? Manda aí nos comentários que eu respondo tudo. São informações de bastidores sobre uma possível saída de Thiago Heleno do Atlético rumo ao Corinthians e nós explicamos tudo depois que conversamos com o staff do jogador, beleza? Aquele likezinho, compartilha com geral e responde nos comentários. Você, torcedor do Furacão, gostaria que ele já saísse, que não vai render, que não vem rendendo desde a temporada passada? E você, torcedor do Timão, curtiria a ideia do retorno do Thiago Heleno ao clube, já que ele teve poucas oportunidades quando passou pelo Coringão? Manda aí nos comentários que eu respondo tudo pra vocês e a gente segue debatendo, beleza? Mais um conteúdo no Fala Cap, a gente volta aí ao longo, obviamente, de toda semana com muitas lives porque tá chegando o mata-mata da competição e em breve estarei em Curitiba aí abraçando a família rubro-negra. Até a próxima, galera, valeu!